Olá, querido aluno, querida aluna do 9º ano, seja bem-vindo a mais uma videoaula do projeto TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nádia e continuo te acompanhando durante seus estudos de língua portuguesa. Lembrando, mais uma vez, que esses vídeos educativos são complementos das aulas que você tem na sua escola. Bom, a aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre as palavras homófonas e também sobre os complementos verbais, verbos transitivos e intransitivos. Hoje a nossa proposta é falar um pouquinho sobre a sílaba tônica e sobre as regras de acentuação. Vamos lá? Primeiro, eu posso classificar uma palavra de acordo com o número de sílabas dessa palavra. Então, se ela tem somente uma sílaba, eu chamo de monossílaba, que é o caso das palavras flor, mar, a, quem, só. Se ela tem duas sílabas, eu classifico como dissílaba, que é o caso de ali, dever, dever, solda, solda. E também três sílabas, trissílabas. Eu chamo de trissílabas, como camada, camada, atrair, atrair. E janeiro, janeiro. 4 ou mais sílabas eu chamo de polissílaba, que é o caso de borboleta, borboleta, Mariana, Mariana e Goiatuba, Goiatuba. Você se lembra dessa matéria? Com certeza, né? Bem tranquilo. Bom, as sílabas das palavras, elas são classificadas em sílabas átonas e sílabas tônicas. Cada palavra tem uma sílaba que é pronunciada de maneira mais forte. Essa é a sílaba tônica. Verifique aqui, tente analisar qual dessas sílabas é a sílaba tônica de cada uma dessas palavras. Lâmpada, cavalo, leão, cenoura, borboleta, rádio. Quando a sílaba já tem uma acentuação, fica bem mais fácil de identificar, não é mesmo? Vamos conferir? Então, lâmpada, lã, cavalo, vá, leão, ão, cenoura, no, borboleta, lê e rádio, o rá. Ok, vamos praticar um pouquinho? Pegue lápis e caderno. Vou ditar para você algumas palavras, quero que você anote e também destaque a sílaba tônica. Vamos lá? Primeira palavra, caju. Segunda palavra, sabonete. Terceira palavra, gato. 4, feijão. 5, pássaro. 6, abacaxi. 7, árvore. 8, lápis. 9, fósforo. Vamos conferir? Caju, sabonete, gato, feijão, pássaro, abacaxi, árvore, lápis e fósforo. Primeiro vamos conferir a escrita. Verifique se você anotou tudo certinho. Agora vamos identificar a sílaba tônica. Em caju, a sílaba tônica é o ju, é a última sílaba. Em sabonete, o ne, penúltima sílaba. Em gato, é o gá, que também é a penúltima sílaba. Em feijão, é o jão, a última sílaba. Em pássaro, é o pá, que é a primeira sílaba. Em abacaxi, é o xi, que é a última sílaba. Em árvore, é o ar, que é a primeira sílaba. Em lápis, é o lá, que é a primeira sílaba também. Como em fósforo, o fós é a sílaba tônica, que é a primeira sílaba. Muito bom, vamos continuar. De acordo com a posição da sílaba tônica, da sílaba mais forte na palavra, eu tenho uma classificação em relação a essa tonicidade. Como a palavra jacaré, por exemplo, a sílaba tônica é a última, é o ré.
Quando a última sílaba da palavra é a sílaba tônica, eu chamo essa palavra de palavra oxítona. No caso de coruja, que a sílaba tônica é ru, é a penúltima sílaba, eu chamo de paroxítona. Quando a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte da palavra, que é o caso de abóbora, por exemplo, eu chamo a palavra de proparoxítona. Então, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Essa é a classificação que nós temos das palavras em relação à sua sílaba tônica. Muito bom. E quando a palavra só tem uma sílaba? Bom, eu tenho os monossílabos átonos, que não apresentam um significado próprio fora de um contexto frásico. Eles apenas ligam os elementos de uma frase, seguindo maioritariamente artigos, pronomes oblíquos, preposições e conjunções, e eles não são acentuados. É o caso, por exemplo, dos artigos definidos e indefinidos, o a, os, as, uns, dos pronomes oblíquos, como me, te, se, nós, vós, lhe, etc., das preposições de, em, a, com, sob, sem, das conjunções e, nem, mas, que, se, ou, dos pronomes relativos que, quem, etc. Então, estes são os monossílabos átonos, eles não são acentuados e eles não apresentam um significado próprio fora do contexto. Já os monossílabos tônicos, eles têm autonomia fonética e semântica, eles têm um sentido fora da frase. E é obrigatória a acentuação desses monossílabos quando eles forem terminados em a, as, es, o, os, el, els, ei, és, oi e ois. Se eles não tiverem essa terminação, nós não vamos acentuar. Exemplo, monossílabos tônicos que não são acentuados. É o caso de bem, bom, dor, lei, luz, mar, mal, nós, pneu, sol, trem, vez, voz e vários outros. Já os monossílabos tônicos que possuem essa terminação, eles vão ser acentuados. É o caso de pá, chás, lê, mês, pó, nós, céu, réus, géis, rói, sóis e tantos outros. Muito bom. Continuando nossos estudos, vamos falar um pouquinho agora da classificação das palavras dentro aqui da frase. Observe, as crianças estão brincando no parque debaixo da árvore. Tem um desafio para você. Classifique essas palavras em relação à sílaba tônica e à sua tonicidade. Então, nós temos aqui as, no, da, que você não precisa se preocupar, são monossílabos. Classifique crianças, estão, brincando, parque, debaixo e árvore. Vamos lá, vou te dar um minutinho. Observe, crianças, sílaba tônica an, estão, sílaba tônica tão, brincando, sílaba tônica can, parque, sílaba tônica par, debaixo, sílaba tônica ba e árvore, sílaba tônica ar. Observe, aqui então estão as monossílabas, as, no e da. A palavra estão, a sílaba tônica é a última, por isso ela é chamada de oxítona. No caso de crianças brincando, parque, debaixo, eu tenho a paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima. E quando eu tenho a antepenúltima sílaba tônica, que é o caso de árvore, terceira de trás para frente, eu chamo de proparoxítona. Muito bom! Agora eu te convido a assistir um videozinho, lembrando quais são as regras de acentuação gráfica que são baseadas nessa tonicidade das palavras. Vamos conferir? Muito bem, meus queridos e minhas queridas. A aula sobre acentuação gráfica nas regras gerais. O que são as regras gerais? A regra do monossílabo, da oxítona, da paroxítona e da proparoxítona. Nós só acentuamos as sílabas tônicas das palavras na língua portuguesa. Ou seja, nós só acentuamos as sílabas fortes. Sempre lembrando, tônico é mais forte e átono mais fraco. Gente, olha só, nós acentuamos na regra geral os monossílabos, as oxítonas, as paroxítonas e proparoxítonas. Monossílabo é aquela palavra que só tem uma sílaba. Mono, um, sílabo, sílaba. Então, monossílabo. Nós acentuamos todos os monossílabos tônicos terminados em a, e o. E os seus plurais, as, es e os.
Por isso que eu acentuo, por exemplo, a palavra má. Ela é má. Esse má tem acento. Por quê? Porque é um monossílabo tônico forte terminado em A. A palavra é. Por que é acentuada a palavra é? Porque é um monossílabo tônico terminado em E. Por que eu acentuo a palavra pó? Porque é monossílabo tônico terminado em O. E assim os plurais das palavras também. É por isso que eu não acentuo aquela palavrinha monossílaba que termina em U. Certo? Por que eu não acentuo o pi? Porque é monossílabo terminado em U. Eu só acentuo os monossílabos terminados em A, E e O e seus plurais. Pessoal, nós temos as oxítonas. Oxítonas são aquelas palavras que têm acento na última sílaba, se tiver o acento. Então presta atenção. Oxítona é quando a última sílaba é a mais forte. Nem toda oxítona é acentuada. Cuidado. Olha só que barbada, é só tu pensar o seguinte, lembra da regra do monossílabo? Agora pega essa regra e coloca na oxítona. Ou seja, eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O, seus plurais, as, es, os, e terminadas em e ens. É por isso, então, que eu acentuo algumas palavras, que nem café, cipó, Amapá, parabéns, também. São acentuadas porque são oxítonas, terminadas em A, E, O, em e ens. Pessoal, nós temos a regra da paroxítona. É aquela palavra em que a sílaba tônica está na penúltima sílaba. A sílaba tônica está na penúltima sílaba. Nós acentuamos todas, Dani? Não, nós acentuamos só algumas paroxítonas. E a regra é bem fácil. Pensamos o seguinte, as paroxítonas são acentuadas todas menos a regra da oxítona. Ou seja, eu acentuo só as paroxítonas que não, presta atenção, que não terminam em A, E, O, em e ens. O resto eu acentuo todas. Eu vou repetir para te não esquecer. Eu acentuo toda paroxítona que não pode terminar em A, E, O, em e ens. É por isso que eu acentuo algumas palavras que nem táxi, éter, hífen. Outra coisa, gente, muito cuidado, porque existem algumas paroxítonas que o pessoal esquece a acentuação, que é o caso das paroxítonas terminadas em ditongo, que nem secretária, certo? Ó, secretária, termina em ditongo, ia. As paroxítonas terminadas em ião, órfão, órgão. As paroxítonas terminadas em x, tórax, certo? E as paroxítonas terminadas em ps, bíceps, tríceps. E eu tenho pânceps. Meus queridos, e por último, mas não menos importante, as proparoxítonas. As proparoxítonas são aquelas palavras que recebem a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. E aí não tem exceção. Todas são acentuadas. Vou repetir, hein? Todas são acentuadas, sem exceção. É o caso, por exemplo, de ônibus, lâmpada, porque são acentuadas, porque a sílaba tônica está na antepenúltima e toda proparoxítona recebe acento. Muito bom. Conseguiu relembrar direitinho a divisão silábica, a tonicidade das palavras e acentuação? Nas próximas aulas nós falaremos um pouquinho mais e aprofundaremos nesses assuntos. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Até a próxima!